começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco! E bora hoje conversar sobre o anime não, né? Next Dimension, mangá, anime, talvez até anime, a gente não sabe. As ideias lá do Kurumada, que falou que tinha acabado o Cavaleiros do Zodíaco. Depois de 30 anos aí acabou, a gente até fez um cast sobre isso. E agora me vem a notícia que ele quer continuar, que o velho não para, né, André? Isso aí, pessoal, vamos lá. A gente fez um episódio, né, Heriberto, sobre Heriberto Jesus, não sei mais o que eu chamo esse cara agora. A gente fez um podcast sobre o final do mangá, né? Teve o Next Dimension, teve a continuação, o Kurumada concluiu a história e a gente pensou, beleza, acabou o anime, não, acabou o mangá. Então, se forem continuar futuramente o anime, a gente já sabe como que é o final da história do anime, que o anime geralmente segue o mangá. Porém, teve essa surpresa agora, né? Foi postado lá no site da Kurumada Pro, que é a empresa, né? O estúdio lá, tudo. E o Kurumada tem com a filha dele lá, que gerem a carreira dele. E colocaram uma imagem enigmática lá, de que vai continuar aquela história. Ou seja, mais uma vez o Kurumada... Parece que, Zé, você acha o seguinte, você acha que ele mudou de ideia em relação ao fim, ou ele é um cara assim, acabou a história, aí passou um tempo ele, quer saber? Tive umas ideias aqui, acho que dá pra continuar. Você acha que é uma coisa orquestrada, que ele já tinha pensado em fazer isso, terminar para depois continuar? Ou você acha que não, foi uma coisa do acaso, e ele viu que tinha mais história pra contar e falou, não, vamos retomar? Eu acho que tem as duas possibilidades. Porque como Cavaleiros foi um anime e um mangá muito icônico da época dele, chegou uma hora que tinha que acabar. Então ele chegou no momento que ele falou, puta, o Cavaleiros não tá tão em alta, vou finalizar o Cavaleiros e vai dar uma repercussão, vai acontecer algumas coisas. Pode ser que essa repercussão gere um anime novo, pode ser que outras pessoas queiram comprar direitos para poder fazer e tal, porque gera uma movimentação ali no mundo dos animes, da internet, que o Kurumada, querendo ou não, é referência para alguns mangakas, né? E a outra parte que, tipo, ele falou, puta, terminei, beleza, me ajudou, e agora eu vi que eu tenho mais história para contar. Eu acho que, assim, ele acabou e falou, puta, cara, meus outros mangás, minhas outras histórias que eu tinha lá não fez tanto sucesso e tal. Onde que eu vou continuar? Eu só fiz isso da vida. O que eu vou fazer? Ou eu paro, ou eu continuo. E, sei lá, pode ter batido a criatividade nele ali. E ele falou, cara, eu sei que eu finalizei, mas... foda, um monte de coisa acaba aí, depois volta. Só que eu acho que ele voltou muito cedo. Ele poderia ter esperado um pouquinho mais, ver se realmente vai sair um anime do Next Dimension, ver se vai sair mais algumas coisas fora do mangá. E depois ele lançar, tipo, puta, lançou, deu certo, tal. Depois ele vir continuar com falar, puta, pessoal, ó, vai continuar o anime, vai continuar o mangá, tive mais ideias, tive mais, sei lá, e continuar, entendeu? Mas eu acho que ele voltou muito cedo, você não acha? Eu não boto minha mão no fogo, pelo seguinte, a gente vê, por exemplo, na área da música, tem artistas que eles enchem um certo número assim, de público, sabe? 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, aí o que eles fazem? Acabou um pouco a criatividade, eles dão uma sumida e falam, pessoal, turnê de despedida. O que acontece? Todo mundo fala, é turnê de despedida dessa banda. Então, eles lançam lá para fazer shows em estádios. Então, todo mundo que gosta daquela banda, compra. Os caras fazem um ano assim de turnê, enchendo um monte de estádio, enche o bolso de dinheiro, ficam lá uns 2, 3 anos sumidos, e passou um tempo, eles fazem o quê? Reunion, que eles falam, né? Vamos retornar. Aí esse retorno, o pessoal ficou 3 anos sem ter acesso aos shows daquela banda. Então o pessoal falou, não, os caras voltaram, pô, e vai todo mundo pro show de novo. Então, talvez o Kurumada fez tipo isso, ó, o Cavaleiro já tá, não é um anime do momento, não é um Demon Slayer da vida. O que eu vou fazer? Eu vou terminar o anime, vou terminar o mangá de Cavaleiro Zodíaco, vou terminar a história de Cavaleiro Zodíaco. Daí virou mídia, todo mundo, os fãs, aquele alvoroço, pô, aí ele lançou aquele mangá que era o final. Muita gente comentou, comprou o mangá, ficou analisando, a gente mesmo fez podcast, muita gente fez vídeo sobre. Aí agora passou um tempo, sei lá, um ano, digamos assim, aí ele fala, não, vamos voltar. Aí gera aquele boom novamente.
Todo mundo tá falando, pô, o Kurumada lançou lá na Kurumada Pro, no site, umas imagens do mangá que vai continuar. Como será que ele vai continuar? Pô, então gera uma nova empolgação, então é como se você tivesse apagado a chama e você reacende ela. Então eu vejo mais, se fosse apostar, acho que é mais estratégia. Eu acho que o velho falou, mano, vou sumir, fazer depois que acabou, depois eu volto com tudo em detalhe, tem uma observação. Sabe quando que ele tá voltando agora? Dezembro, né? É o mês que começa assim, comemoração de 40 anos do Cavaleiro Zodíaco. Então você não acha muita coincidência? Bem no mês que inicia a comemoração dos 40 anos Cavaleiros, ele fala, nossa pessoal, eu vou voltar. Porque, não foi do nada. Com certeza ele já vinha ao longo dos meses, criando a história, criando ali como que vai ser o mangá e tal. Então, eu acho que ano passado ele finalizou a história já na maldade de, daqui um ano, 40 anos Cavaleiros, aí eu retorno com o mangá. Eu tenho uma terceira possibilidade aqui. Ele tá devendo até as calças pra fazer dinheiro, né? O Kurumada devendo até as calças. O cara tá desde 1984 ganhando dinheiro com boneco, com anime, com mangá. E por mais que hoje em Mas dia... você já não prestou atenção? Que os caras chegam lá, Kurumada, eu dou uma coxinha e uma coca pra você vende os direitos pra eu fazer filme em Hollywood? Um filme bosta. Kurumada, me dá os direitos pra fazer tal coisa, ele vende. Não parece um cara que tá devendo, velho? Eu acho que é ao contrário, é assim, ele já tá bem velho, já ganha muita grana, ele falou, mano, como que dá pra ganhar mais grana? Pô, vendeu os direitos pra Hollywood. Aí Hollywood chega com um roteiro bem merda, ele fala, não, beleza, é adaptação, pode fazer, dá aqui os milhões, aí milhões na conta. A Netflix, Kurumada, podemos adaptar seu anime e de Cavaleiro Zodíaco e tal? Só que você pode acompanhar. Ele fala, não, só pagar eu e faz lá e total liberdade. Então pra mim é tipo assim, ele já tá velhinho, como ganhar mais dinheiro com essa franquia? Paga aí milhões de dólares, pode fazer de qualquer jeito. Tipo, ele não tem aquele apreço de, quero acompanhar de perto. O velho quer o quê? Mais dinheiro pra gastar logo, ele já tá velhinho, logo ele vai desce pra uma melhor, como dizem, né? Então eu acho que ele tá ao contrário. Se a gente tivesse condição financeira para as Kurumada, a gente tem aqui 2 milhões de dólares para a gente poder fazer aqui no podcast uma versão animada para o YouTube. Sabe? O cara fala, não, 2 milhões de dólares, vamos conversar. Não, Kurumada, mas você quer participar aqui, de ver como que vai ser? Não. 2 milhões, pode mandar aí. Eu acho que ele é mais nesse sentido, ele quer monetizar a franquia, independente de o que vão fazer com ela. Eu tenho todas essas possibilidades aí. Eu, como sempre, né, como fã de Cavaleiros, igual todo mundo, acredito eu, que ouve aqui o podcast, torce pra ser legal, pra ser bacana. E se vir uma nova saga, tomara que o Kurumada tenha lido novas coisas, lido novas histórias. Porque, mano, subir 12 casas de novo, matar 12 inimigozinhos lá, matar umas pessoas pra salvar Saori... Isso daí já tá chato já, né? Que é basicamente tudo que ele vem fazendo todos esses anos, sempre a mesma fórmula, né? Então ele poderia diferenciar e contar histórias novas pra gente, às vezes, que nem todo mundo sabe aqui que eu adoro Lost Canvas, ele poderia contar pra gente mais histórias dos Cavaleiros de Ouro, com as motivações deles, como eles viraram Cavaleiros de Ouro, por que eles quiseram virar Cavaleiro de Ouro, que são curiosidades que todo mundo às vezes se pergunta, procura, caça, só que você só tem algumas coisas ali que não é certeza. É um negócio de pessoal escreve lá, fala, às vezes a gente cai, o Zé até brinca comigo, Zé, você tá passando fake news aí, que às vezes eu leio uma coisa ou outra e falo, mas eu li que é isso aqui, mas não é comprovado, eu li, agora se é verdade, se não é, o que é verdade é o que tá no mangá e o que tá no anime, né? Então assim, falta explorar essa parte de vários cavaleiros que a gente gosta. Tem um cavaleiro que eu acho que eu gostaria muito de ver, cara, que eu acho que faria muito sucesso hoje em dia, é a história do Misty, de Lagarto, também seria uma história da hora, assim, não querendo lacrar nem nada, mas seria uma história da hora de contar, sabe? Seria uma história da hora, você saber por que um cara se tornou, por que ele virou cavaleiro de Atena, como que ele conseguiu virar cavaleiro de prata, por que ele tinha toda aquela vaidade. A mesma coisa do Afrodite. O Afrodite tem mais ou menos essa semelhança com
com o Misty. Então, assim, eu gostaria de ver, gostaria de saber mais. E o Kurumada poderia contar pra gente, porque sendo dele, saindo dele, a gente sabe que é aquilo lá. Agora, às vezes tem fanfic, tem outras histórias e tal, que fica faltando ali no Cavaleiros, porque essa fórmula dele de sempre a mesma coisa, tanto no Next Dimension tem a parte lá que volta no tempo, só que eles sobem as 12 casas de novo, eles voltam no tempo e sobem as 12 casas de novo. Eu não li tudo, alguma hora eu pretendo ler. Mas, sabe, sei lá, parece que falta alguma coisa. E o final do mangá, do Next Dimension, é a mesma coisa. Ele poderia terminar de uma maneira diferente, nova, totalmente diferente. Ele foi pra onde? Pra uma coisa parecida com o Prólogo do Céu, que era uma coisa que já tinha. Muita gente gostou, muita gente não gostou, ficou ali meio em cima do muro e tal. Mas ele poderia ter feito uma coisa totalmente diferente, né? Daí você fala, Alberto, o que você faria diferente? Eu não sei, porque eu não sou escritor. Ele poderia ter feito. Mas acho que assim, é importante. Cavaleiros continua importante, é divertido, é gostoso demais assim, a gente estar aqui conversando, trocando ideia. Vale muito a pena. Eu acho que assim, tá vendo aqui, tá vendo na tela? Aqui, ó. Essa aqui, tá certo, é o começo do anime e tal. É a fase de maior criatividade do Kurumada. Por quê? Nesse começo, você vê que ele tá criando um universo. E daí depois tem o quê? Torneio Galáctico, depois tem 12 casas. Então é o auge de Cavaleiros e o quê? É o começo da história, você vê que o Kurumada tá essa coisa da máscara, essa coisa de ganhar as armaduras, eles desenvolvendo os poderes e tal. Depois das 12 casas, igual o Heriberto falou, ele fica preguiçoso. É um inimigo lá, a Saori em perigo, e vamos combatendo ali os inimigos até chegar no chefão final. Então fica muito repetitivo, ainda mais a gente que vê que a galera de hoje em dia tem muito anime de temas variados. Então a pessoa fala, puta, beleza, Cavaleiro Zodíaco, o pessoal conhece, gostei, Guerra Galáctica, 12 casas. Depois disso, fica repetitivo. Eu acho que o Kurumada ia fazer o seguinte, ele achar autores, pessoas que pegassem o produto dele, Cavaleiro Zodíaco, e escrevessem novas histórias para esse universo, Cavaleiro Zodíaco, esse universo. Por quê? O Kurumada, a gente pensa, pô, o cara já teve tantos anos para criar uma história diferente do que foi Poseidon, do que foi Hades e tal, e ele não criou. Então eu acho que dessa fonte não sai muito coisa nova, não. Eu acho que o Kurumada, o máximo pode acontecer ele criar, sei lá, uma saga dos deuses lá do Olimpo e ser a mesma coisa. Ele pegar um Zeus lá, colocar uns guerreiros de Zeus e todo mundo tem que ficar lutando contra eles para no final enfrentar Zeus. Então, eu acho que no mangá, eu acho que vai ser algo do tipo. Ele repetindo a fórmula, então por isso que eu não me empolgo tanto com essa continuação do mangá. Eu espero mais assim. Outras fontes, igual você falou do Lost Canvas. Lost Canvas é uma autora que ela era fã do Kurumada, que ela virou autora e desenhista através de conhecer várias obras, inclusive Cavaleiro Zodíaco, e daí ela apresentou a história do Lost Canvas para o Kurumada, ele gostou, aprovou e, é incrível aquela história. Então eu espero mais que venham outros autores criando histórias novas, que a gente achar que o Kurumada, nesse mangá novo aí, que ele já está bem velhinho, que ele vai criar algo muito novo, assim, então... Tô curioso, mas não tô muito empolgado não. Bom, Heriberto, mas em vez de a gente ficar falando mal do Kurumada aqui, que ele não vai ter criatividade e tal, eu vou jogar a bola pra você. Heriberto, você que vai continuar agora a história de Cavaleiros, da onde o Kurumada parou, que é o quê? Todo mundo meio que perdeu a memória, menos a Saori, todo mundo virou ali, o Shun virou vendedor de flores, o Sei virou turista, e o Kurumada vai ter que retomar a história daqui. Como você faria para retomar essa história? Qual que seria a sua estratégia, assim? Ela tá igual a Kurumada, olha pra parede e fala, ixi, agora. Aí você vai falar, não, Zeus, chefão, alguns cavaleiros de Zeus, eu só subir as casinhas e enfrentar os Zeus. Não, dá pra fazer muita coisa. É que uma pergunta dessa é bem complexa de nada. pensar do nada, né? Eu tenho uma tema, quero ver você. É bem complexa pensar do nada, assim. Mas, basicamente, a gente vai ter que ter um vilão. Não tem jeito, né? A gente vai ter que ter um vilão e nesse vilão ele vai ter que querer talvez tomar a Terra, e daí a Atena vai de algum jeito retomar os poderes. Por quê? Os Cavaleiros de Bronze esqueceram e a Atena esqueceram. Eu não sei, não entendi exatamente, como eu não acompanhei toda a Next Dimension, se todos os Cavaleiros, tipo o Cavaleiro de Ouro, o Cavaleiro de Prata, tá todo mundo lá. Se todo mundo estiver lá, eles ainda vão estar protegendo a Terra, né?
Mas assim, poderia fazer, mas no sentido parecido com Hades. Talvez, que o Hades, querendo ou não, tipo, até Asgard, Poseidon, é tudo a mesma receitinha. Hades que muda um pouco. Tanto que muita gente gosta da saga de Hades porque ela é diferentona. E ele poderia melhorar o final do... Que nem a gente já falando, a gente não viu o mangá, tô indo pelo anime. O final lá de Elísios, a saga de Elísios lá, ela é muito rápida, ela é muito jogada, assim. Poderia fazer uma mistura ali nesse quesito, que nem se falar, traz Zeus, beleza, Zeus lá o chefão e tal, traz Zeus e Zeus vai comandar essa parte de querer destruir a Terra. E quem que vai proteger a Terra? Só que daí eu volto o quê? Fazer parecido com Hades e também um pouco Lost Canvas, que Lost Canvas tem o quê? O pessoal tá no santuário e os inimigos vêm atacar o santuário, né? E daí eles têm que defender, e daí poderiam ter lutas melhores, mostrar mais do poder dos cavaleiros, e daí a superação vinha nos Cavaleiros de Ouro. Você mostrar o Mu de Ares realmente lutando pra valer, lutando com os Cavaleiros de verdade, com vontade mesmo, usando todo o cosmo dele. O Aldebaran, mostrando o Aldebaran lutando pra valer também e tal. E contando um pouco da história deles, contando como que eles superaram, por que se superaram, por que viraram os cavaleiros e tal. Eu vejo assim, por questão de alguns animes que eu assisto, Zé. Deixa eu pensar um anime. Às vezes até One Piece, Demon Slayer. Porque tem a luta, tem o combate, no meio dessa luta, desse combate, vai mostrando as motivações de cada personagem. Pra você saber mais aquele personagem, pra você se apegar mais àquele personagem. Daí você começa a se importar, né, com os personagens. Se não importar com os personagens, não tem graça, né? O tanto que o Cavaleiro a gente gosta tanto, porque a gente se apegou. Tipo, eu gosto de Yoga, o Zé gosta bastante de Shiryu, outras pessoas gostam mais do Ikki. E nos Cavaleiros de Ouro a gente tem os nossos favoritos também, mas se aprofundar na história deles, contar mais sobre a história deles, seria mais interessante, assim. E agora, como eu acrescentaria os Cavaleiros de Bronze de volta nessa história? Assim, eu acho que eu acrescentaria eles como se eles sentissem, tivesse, o sétimo sentido, ainda habita no coração deles, ainda habita no corpo deles, que é um negócio, vamos dizer, como se fosse um estímulo natural do corpo. Por mais que você esqueceu tudo aquilo, se você é igual, se eu esquecer às vezes, ou ficar um maior tempo sem andar de bicicleta, eu vou voltar e vou conseguir me equilibrar e voltar a andar de bicicleta. O sétimo sentido fosse algo assim, que eles não perdessem, porque é um negócio muito importante. Eles perderam a memória, mas o sétimo sentido tá ali. E nessa parte do sétimo sentido, Shaka morreu, o Shura morreu, aí eles voltariam como esses Cavaleiros de Ouro, tendo esse sentido e voltando. Aí o Shun é o de floricultor lá, de alguma maneira ele ia voltar, porque floricultor ligado com Afrodite e tal, sei lá. É que o Shun é pô de virgem, né? Ou então, por exemplo, mas, o Shun, sei lá, o Shun tá ali vendendo a florzinha na rua, aí ele vê uma menina sendo assaltada. Aí ele sente assim, aquele instinto de ir lá e ajudar. Ele vai ajudar, e de repente ele dá um soco no cara e, mano, sai um poder na mão dele, ele fala, meu, aí começa aquele barulho do Cosmo, ele olhando pra mão, assim, aquele Cosmo, assim, aí ele fica assim, meu, o que é isso? E aos poucos, os outros personagens vai mostrando uns flashes assim, o Seiya tá fazendo tal coisa. E mostrando alguma coisa lá, o Seiya de repente ele quer fazer uma arte marcial, ele entra numa aula, sei lá, de Kung Fu, e daí ele vai dar um golpe lá, pá, e ele vê que eles sentem uma força, assim, que ele dá um soco, o cara sai voando. Tipo assim, ao pouco eles vão redescobrindo os poderes deles, até que chega um momento que a Athena, ela, sei lá, emana o cosmo dela e os cavaleiros começam a seguir esse cosmo, seguir esse negócio, chega lá, reúnem todos eles na frente e ela fala a verdade. É o seguinte, eu apaguei a memória de vocês, a mente de vocês, de acordo com um acordo que eu fiz com Deus lá tal, só que não foi descobrido o acordo por parte deles, eles vão realmente tomar a Terra, então eu usei meu cosmo para reativar o cosmo de vocês, a gente vai começar com uma nova batalha agora. E daí essa batalha seja o quê? Os cavaleiros aí junto, igual você falou, os que estiverem vivos de prata, de ouro, de bronze e tal, e venha um exército assim, inimigo assim, de um deus específico, e eles juntos lutando em conjunto, por exemplo, os de ouro coordenando com os de prata, os de bronze, fazendo um negócio de parar desse negócio assim, um contra o personagem até chegar no final.
Daí desembocaria numa guerra grande, né? Seria tipo mais que uma guerra santa, né? Que geralmente a gente ouve muito falar da guerra santa. Mas assim, eu acho que a Saori, ou a Athena, né? Não deveria ter papel muito importante no sentido de ela ativar o cosmo e querer trazer os cavaleiros de volta. Por mais que os deuses... Seria interessante os deuses descumprirem o acordo, e nesse descumprir o acordo, a Athena querer realmente proteger a Terra, só que mesmo ela querendo proteger a Terra, ela tem aquele apego com esses cavaleiros que ela não quer que eles voltem. Só que o sétimo sentido, que é uma coisa muito importante do Cavaleiros, que é um negócio fora do comum, eles começarem a ter esse sentimento de que tá faltando alguma coisa, que eles precisam buscar alguma coisa. Isso é um negócio meio, sabe, sobrenatural, assim, meio... Vamos dizer como se fosse meio que uma religião, um negócio de fé, que eles começam a acreditar no negócio e daqui a pouco começa a desenrolar. Aí que nem é uma história, a gente tá jogando bem por cima, mas se fosse aprofundar, daria para fazer muita coisa até chegar realmente numa guerra gigantesca e tal. Talvez os cavaleiros, alguns desses cavaleiros, Apolo vai e pega e fala, cara, manda fulanos lá matar esses caras, porque se esses caras voltarem, eles são muito importantes aqui na guerra, e nesse eles tentarem forem assassinados, eles conseguem se defender, ou aparece um cavaleiro de ouro para ajudar, e esse cavaleiro de ouro ajuda, e eles falam, cara, eu tô sentindo um negócio nesse cara que eu sinto dentro de mim. Sabe, aconteceu algumas coisas assim, sabe? Fugir um pouco do normal que a gente tá acostumado. Fugir um pouco do óbvio, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Pegar alguns personagens específicos e aprofundar neles, assim, né? Por exemplo, assim, faz isso daí do mangá, fazer sei lá, uma parte do mangá assim, focando, sei lá, por exemplo, no Shaka. Aí, sei lá, o Shaka, como ele tem essa coisa do poder dele conseguir, sei lá, ele começar a fazer uma coisa assim de estratégia, assim. Eu sou um cara equilibrado aqui, eu vou fazer tal estratégia. Eu acho que a gente devia fazer tal forma, fazer uma barreira, usar o Mu para fazer uma barreira de poder no santuário ali, para não sei o que, para caso invadam o santuário, essa barreira de poder do Mu consiga prender os inimigos um tempo antes de entrar no santuário, para a gente poder se organizar melhor aqui. Por exemplo, os cavaleiros, o Seiya ele vai ficar lá na casa de Sagitário. Mas o que acontece? Chegou os inimigos, não chegar assim, eles irem subir nas casas. Tipo, vários inimigos vão em várias casas ao mesmo tempo. Aí, enquanto tá tendo uma luta do Aldebaran lá na casa de Touro, aí o Seiya tá tendo a luta dele lá na casa de Sagitário. Aí o Shun tá... aí teria que ver se vai ser o Shun de Virgem ou o Shaka de Virgem. Aí se for o Shun de Virgem, tipo, na casa de Virgem vai estar o Shun. E daí o mangá, o anime, e cortando as cenas assim, em simultâneo tá acontecendo essas lutas, aí mostra um pouquinho de uma luta, um pouquinho da outra, em paralelo além desses cavaleiros inimigos que estão enfrentando os das 12 casas. Antes das 12 casas lá, tipo, tem uns cavaleiros de bronze e de prata lutando, com uns guerreiros meio minions, assim, tipo, uns mais fraquinhos, pra ter mostrando assim, meio que uma guerra mesmo, assim. Tem gente invadindo as 12 casas, tem gente ali antes das 12 casas invadindo ali, querendo chegar nas 12 casas, e os de bronze e de prata estão lutando ali. Igual a gente, por exemplo, na Marvel lá, que teve o último filme da Marvel, que é vários Vingadores lutando ao mesmo tempo contra o exército do inimigo. Fazer um negócio assim, meio bagunçado assim, Você tem uns flashes de lutas individuais, mas que estão ocorrendo em simultâneo, e também usando os de prata, os de bronze, para lutar contra os minions mais fraquinhos, todo mundo contra todo mundo, assim, Aí você vendo, sei lá, o Jabu lutando e morrendo em batalha, daí vem outro ali, fazendo um ataque coordenado, o Hydra com o Gek, sei lá, usando todos os personagens que tiver, assim. Sabe o que eu acho que também poderia ser feito, para não ficar repetitivo também? Na saga da Guerra Galáctica lá, a gente sempre tem o dilema dos cavaleiros, se a Saori era Athena, se eles deveriam proteger a Saori, Athena, ou não. Eles eram mais pensando para eles. Como eles tiveram também essa parte de perder a memória, a gente poderia, vamos supor, em vez de se passar pouco tempo, eles não vão ser tão mais velhos assim, mas eu não sei que idade mais ou menos eles estão no Next Dimension. Não sei, porque no anime eles têm 14, 15 anos, né? Pode ser que no Next Dimension tenha lá 20. Vamos supor que no Next Dimension eles tenham 20 anos, e esse ato que o Kurumada fez se passarem 10 anos, que eles se esqueceram de tudo. E nesses 10 anos de esquecer de tudo, 30 ainda é idade boa ainda pra lutar, ainda suave, né?
Eles se esqueceram de tudo, o que acontece? Eles constituíram família. E nesse constituiu família, eles têm filho, eles têm a esposa, eles têm outra vida. Só que esse negócio vem chamar eles. E por alguma coisa eles conseguem descobrir que eles eram isso, aquilo, e eles voltam naquele dilema, que é uma coisa interessante do Cavaleiros. Aquele dilema de, tipo, eu tenho a minha família aqui, mas eu tenho que proteger a Terra, eu tenho que proteger alguma coisa maior que eu era antes. Né? Tipo, poderia ter muita coisa, 1 milhão de coisas, ir para muitos lugares, muitos detalhes assim, e gerar esse impacto maior nos personagens, sabe? Do que simplesmente, Saori tá ali, eu tenho que proteger a Terra, vamos! Foda-se, já era. O começo do Cavaleiros também era interessante por causa disso, porque gerava esse dilema. Eles lutavam por eles tinham um objetivo. O Seiya queria a armadura pra achar a irmã dele, que era a família dele. O Shun queria também a armadura para sair lá da ilha de Andrômeda para depois reencontrar o Ikki. E o Shiryu queria praticamente viver lá nos 5 Picos, com a Shunrei e com o Mestre Ancião. Então eles estavam ali, o Yoga queria ficar com a mãe dele lá. Então eles, no começo, eles lutavam por eles. Aí depois que eles sentiram o cosmo, eles começam a ir pra Atena. Mas se depois de 10 anos eles têm uma família, têm filhos e tal, pô, o que eu vou fazer? Vou largar tudo aqui pra ir lá? Poderia até, tipo, o Shun, mano, eu não quero. Eu lembro disso tudo, mas eu não quero voltar a lutar. Eu não vou voltar. Eu vou ficar aqui. Se vocês conseguirem proteger, vocês conseguiram. Se não conseguir, eu morro junto com todo mundo. Sei lá, colocar uns dilemas assim, sabe? Já. Tinha muita coisa, tá? Dá pra fazer muita coisa. E outra, depois de que fizeram tanta besteira com Cavaleiros do Zodíaco na Netflix, ou os Cavaleiros do Zodíaco lá em Hollywood, fizeram tanta besteira que eu acho que devia, mano, vamos ter coragem de inventar um negócio doido, porque as coisas que inventaram até agora, sei lá, transformaram o Shun em mulher, aí pegaram lá, transformaram a Máscara da Morte em um cara que fica dançando igual pessoas, sabe, personagens da Disney. Então eu falei, não, já que é pra zoar o negócio, vamos zoar de uma forma positiva, ou seja, pegar esse universo e tentar colocar histórias diferentes ali no meio, mas que tenham um pouco a ver com o que cativou a gente de Cavaleiros, que é o quê? Igual o Roberto falou, os dramas pessoais, essas coisas de cada personagem ter alguma coisa além dessa coisa de ir lá lutar. Então o Yoga, o Ikki, todos eles têm uma coisa no background deles que vai além dessa coisa de só lutar. A luta é uma consequência. Então agora o Roberto falou, explorar um pouco mais, que nem ele falou, o Seiya, como a mente dele foi apagada, ele conheceu uma mulher, casou, ele teve um filho, ele tá lá, aí de repente ele vê que tem esse cosmo, tem esse chamado de Atena, e daí mostra o dilema dele com a família e tal, a mulher dele não querendo que ele vá, aí de repente ele vai, mas ele fica repensando, será que eu devia ir mesmo, tal, não sei o quê. E depois tem todas as outras coisas. Além disso, vamos supor que nesse deu exemplo do Seiya, ele vai e por um acaso ele morre. Aí depois o filho dele cresce, se torna cavaleiro, daí seria um negócio mais orgânico, sei lá, o filho querendo ter vingança pelo pai, alguma coisa assim. Diferente do Ômega, que o Ômega é meio, meu filho vai ser, e pronto, sabe? Porque ele já é cavaleiro consolidado lá. Então, tem histórias que ele pode contar. Você falou um negócio que eu pensei agora, o Seiya teria uns 30 anos. Aí ele poderia ter um filho de, sei lá, uns 14 anos? 10, passou, se depois tiver história depois, o filho dele vai estar por volta disso aí, 14 anos, porque dá dependendo do tempo que demorar. Pode ser que você engravidou melhor com 16. Com 16, vai. Não dá, porque 16 ele tá lá lutando. Mas tinha que colocar o Seiya com 40 anos. Desenrola a história. O Seiya com 42 anos, aí ele tivesse um filho de 14, que era a idade que o Seiya tinha no anime. Aí o Seiya com 42 anos, ele vai com a armadura de Sagitário e é de Pégaso. Tipo, tá lá na casa dele, lá que ninguém herdou ela ainda, ela fica lá guardada. E só a família dele sabe que tem uma armadura dentro, mas é foda porque ele já ter esquecido isso. Mas vamos viajar nas ideias, vamos viajar. Tem a armadura de Pégaso na casa dele, aí ele é cavaleiro de Sagitário. Aí ele vai lá pra luta, aí na batalha ele morre. Aí o filho dele tá na morre casa de dele. Verdade, ele morre de verdade. Chega lá, acabou, comunica pra família, seu pai morreu. Aí beleza, daí o menininho vai pro quarto chorando, só que o menino já tem uns 15 anos, já luta e tal, né? Aí ele sai do quarto vestindo a armadura de Pégaso e fala assim, eu vou lá lutar pra vingar meu pai. Só que daí já não bate com essa coisa que a gente falou dele, não poderia saber do passado dele. Então, enfim, dá pra inventar só os que negócios. a gente tava falando aqui, dá pra bolar uma história diferente. Muita gente consegue. O Lost Canvas conseguiu, o Soul of Gold conseguiu, o Saint achou, conseguiu. Tipo, são histórias diferentes.
da Akio Kurumada, tudo derivado do Cavaleiro Zodíaco, da base. Então o Kurumada poderia ter ideias diferentes ou pegar escritores para poder ajudar e conversar com ele, para ir fazer uma coisa mais atual, mais nova, mais legal. E se aciona Cronos? É Cronos que muda o bagulho do tempo? Tem o bagulho do Cronos. Dá pra usar Cronos e falar assim, a Athena vê que não foi respeitado o acordo, ela usa, sei lá, faz um acordo com... Cronos é o que? É um deus? É um cavaleiro? Não manja? Ele é como se fosse um deus. No Next Dimension eu não sei, mas Cronos ele é um deus do tempo. Ela vai acionar Cronos e falar o seguinte, foi feito o acordo lá, só que não foi respeitado, os cavaleiros esqueceram que eles eram cavaleiros, estavam precisando que você volte no tempo para eles voltarem a lembrar que tal, sei lá, fazer uma viajada assim, que na Marvel fazem muito isso, né, de volta o tempo e dar uma apagada em tudo, reboot, sei lá. Fazer um negócio assim, para reativar a história, mas daí o Kurumada não colocar esse negócio de um deus e uns cavaleiros para ficar subindo casa até chegar no principal. Ele mudar a história, enfim, né? Dá pra viajar. Dá pra... Espero que ele pense bem, continue bem a história, mas é uma temática bem legal aí. Igual a gente já pensou, em muitos episódios que a gente fez aqui, a gente já escreveu. Um que já tá no ar aí também, que é o final da Guerra Galáctica. A gente já reescreveu aí pra vocês, não sei se vocês gostaram ou não. Mas é isso, galera. A gente trouxe aqui pra conversar um pouquinho com vocês, pra testar também. Talvez isso aqui vá pro ar, talvez não. Acho que vai. Depois eu dou uma editada lá, dou um talento lá, a gente dá jeito. Acho que vai pro ar, mas a gente tava testando esse novo cenário, que é o nosso cenário de serviço. É a nossa barbearia, e a gente tem aqui, JH Barbearia. Então acho que ficou bom, certas coisas talvez tenha que editar, dar uma melhoradinha aqui, uma melhoradinha ali, mas como sempre, galera, dá aquele apoio. Tô super feliz porque muitos de vocês estão comentando nos episódios do podcast, muitos de vocês estão assistindo no YouTube também, então tô contente, a gente tá postando um por mês ali pra gente tentar sempre deixar atualizado e tal. Tudo que vocês puderem dar de apoio pra gente, a gente fica feliz. Se vocês puderem apoiar a gente no QR Code que vai estar em algum canto aí da tela, também ajuda demais. Se vocês puderem apoiar dando like lá, mandando os comentários, ouvindo na Aurelo, ouvindo no Spotify, fiquem à vontade para ver onde vocês acharem melhor e tudo ajuda a gente. De uma certa maneira sempre ajuda aos pouquinhos e espero que fique bom. A gente ainda vai melhorar mais algumas coisinhas aqui, talvez colocar mais alguns enfeites para ficar mais legal. Melhorar um pouco a iluminação também, mas acredito eu que tá ok, que dá pra gente gravar aqui tranquilamente após fechar o nosso expediente. Quem quiser cortar cabelo, manda mensagem pra gente, vem aqui cortar em Sorocaba, se estiver passando aqui perto. Isso que é interessante, que a gente pretende que isso aqui, nessa barbearia nossa, a gente colocou, tem o Shiryu, aqui tem o Yoga, tem um monte de mangá aqui pra cá. Então a gente conseguiu montar a nossa barbearia aqui em Sorocaba, né, JH Barbearia Sorocaba. Então, de repente, um ouvinte esteja passando aqui perto de Sorocaba e queira conhecer a gente ou conhecer a nossa barbearia, pode chegar aqui, corta o cabelo com a gente, ou então chega aqui para conversar, conhecer a gente pessoalmente e vai ver aqui, tem mangá, tem bonequinho do Shiryu, do Yoga, tem muita referência a Cavaleiro Zodíaco aqui na nossa barbearia e assim como o Heriberto falou, né, a gente teve que dar uma sumida justamente para mudar a nossa vida nesse sentido, né, estamos aqui com a nossa empresa e vai ter aqui o QR Code na tela, se você quiser apoiar a gente para a gente conseguir gravar mais vezes, né? E a gente tem um projetinho aí, né, Heriberto, que a gente vai deixar meio em off aí, que a gente não tá vendo se vai dar certo. Tem muita coisa rolando nos bastidores assim e a gente vai melhorar, né? Igual o Heriberto falou, né? A gente tá fazendo um teste aqui. A gente foi fazer um teste e acabei de ver ali que tem mais de uns 30 minutos de episódio ali, então apoiem a gente aqui no QR Code pra gente conseguir gravar mais vezes. A gente aqui, trabalhou o dia inteiro, baixamos a porta, montamos aqui e estamos gravando. Então, dá moral um pouco pra gente, assim, de apoiar o podcast pra gente conseguir essa vontade que a gente tem de lançar mais episódios, né? Por mês, por semana. E isso depende muito do apoio de vocês, né? Que a gente está sempre levando, assim, de fazer o nosso melhor, tentando melhorar tudo, assim. Só que a gente sente um pouquinho de falta desse apoio, assim, pra gente conseguir, por exemplo, comprar um ring light para colocar aqui, pra gente conseguir focar mais, né, no podcast e entregar mais episódios por semana, por mês para vocês aí. Então é isso, galera. Por hoje é só. Valeu, falou e até mais. Valeu. Abraço. Fui!